Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Nós vamos dar continuidade então aí ao nosso módulo de cinética química. Nessa aula de número 2, nós vamos tratar aí os cálculos na prática de velocidade média de uma reação química, especificamente as velocidades referentes a cada espécie química da minha reação, ok? De cada substância que está aí na minha reação química, tanto reagente quanto produto. Então, nós vamos ter a seguinte reação. 2 mols de amônia, de gás amônia, eles formam aí 3 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás nitrogênio. Beleza? Essa é a nossa reação que a gente vai acompanhar a cinética dela, a velocidade dela. Beleza? E aqui nós temos um quadro, isso daqui, um quadro de dados experimentais. Isso daqui o exercício vai te passar. Os exercícios vão te dar. Não precisa se preocupar, não precisa decorar nada disso daqui não. Isso aqui são dados experimentais que cada exercício vai te dar de acordo com a reação química, beleza? Bom, então a gente vai fazer a análise da velocidade de cada espécie química aqui. Normalmente, o que um exercício desse daqui ele vai passar para você? Normalmente ele vai te indicar intervalos de tempo, certo? Ele vai te indicar intervalos de tempo. E a partir desses intervalos de tempo, você consegue calcular a velocidade média de cada espécie química. Por exemplo, vamos considerar que o intervalo de tempo que a gente vai ter aqui seja um intervalo qualquer, tá? Eu vou pegar aqui um qualquer. Por exemplo, de 0 a 1 hora, tá? Então aqui vamos pegar esse intervalo de tempo. Ele quer que você calcule as velocidades de cada espécie no intervalo de 0 a 1 hora. Beleza? De 0 a 1 hora. Ah, professor, poderia ser de 0 até 2? Poderia. De 0 até 3? Poderia. De 1 até 3? Poderia. Vai se repetir a mesma coisa que eu vou fazer aqui, o mesmo segmento de resolução que eu vou fazer aqui. A única coisa que eu vou pegar é essa variação aí de 0 até 1 hora, beleza? Se repete da mesma forma. Então vamos lá. Essa é a minha variação de tempo, de 0 a 1 hora. Bom, de 0 a 1 hora, quanto que variou o meu tempo? Qual que é o intervalo de tempo? De 0 até 1 hora, aumentou, né? Se desenvolveu, se passou exatamente 1 hora de reação. Então, esse aqui é a minha variação de tempo, meu intervalo de tempo que eu vou utilizar. Beleza, eu vou calcular as velocidades aqui de acordo com de cada espécie química. Então, a da amônia, vou calcular a velocidade do H2, do N2. Vou fazer aqui cada um de uma cor, beleza? Então, aqui da amônia eu vou fazer de vermelho, do nitrogênio eu vou fazer de azul e aqui no caso do nosso amigo hidrogênio eu vou fazer da cor roxa, beleza? Então, cada uma delas para ficar bem didático para você enxergar. Bom, então vamos lá. Velocidade do NH3 nesse intervalo de 0 até 1 hora. Então vamos lá. O que acontece? Eu vejo qual é o intervalo de tempo que o exercício me deu, de 0 a 1 hora. E eu vou analisar o quanto variou a quantidade das minhas espécies químicas nesse intervalo. Se de 0 até 1 hora, quanto que variou a quantidade da amônia, que eu estou calculando aqui em vermelho? Bom, de 8 foi para 4. De 8 foi para 4, aumentou ou diminuiu? Diminuiu, por quê? Olha só, o amônia, o NH3, ele é o que na minha reação? Ela é um reagente. Sendo um reagente, ela vai ter a sua quantidade consumida, então vai desaparecendo conforme a reação vai acontecendo. Então, nesse caso de 8 foi para 4. Diminuiu quanto? Se diminuiu, é porque foi consumido. Sinal negativo, porque é de reagente. Beleza? Lembra? A velocidade de consumo é indicado pelo sinal negativo, que não tem valor numérico, algébrico, tem valor teórico. Significa que está sendo consumido. Beleza? Diminuindo sua concentração. Então, de 8 para 4 diminuiu. Sinal negativo porque diminuiu. Diminuiu quanto? De 8 para 4, diminuiu 4. Então, mol por litro. Bom, lembrando então aí ó, que a velocidade ela é o quanto varia a concentração sobre o intervalo de tempo
que eu estou usando? Bom, o meu intervalo de tempo aqui no caso, que é a parte de baixo, é de 0 até 1 hora. Então, variou 1 hora. Então, isso daqui dividido por 1 hora. Então, a velocidade referencial aí de consumo, a velocidade de consumo do NH3, da amônia, é menos 4 mol por litro hora. Beleza? Essa é a velocidade. Vamos lá, vamos fazer de azul agora aqui, que no caso é a velocidade do N2. Beleza? Então, olha só. Velocidade do N2. Vamos lá, então. Bom, de 0 no tempo inicial aqui até 1 hora, quanto que variou? Bom, professor, por que a quantidade aqui de N2 ela tá 0 nesse início? Bom, tá 0 porque lembra que no início da reação, aqui é o início, ó. Aqui é o início da minha reação. Lembra que no início não tem como ter produto formado ainda? Então, é exatamente isso que vai acontecer. Como não tem o produto formado ainda, no início é 0. Então, de 0, do início da reação até 1 hora, foi formado quanto? Porque ele é produto, né? Ele é produto. Então, foi formado quanto? De 0 mols até 2 mols. Então, foi formado mais 2 mols por litro. Professor, por que o sinal é positivo no caso aqui? Porque o N2, ele é produto. Se ele é produto, aumenta. E o sinal positivo indica essa formação, esse aumento. Bom, dividido pelo intervalo de tempo, que é 1 hora. 2 dividido por 1 hora vai ser então aqui 2 mols mais 2 mol por litro hora. Beleza? Bom, velocidade agora que está faltando aqui é do nosso H2. Então, velocidade do H2. Bom, o quanto que eu tenho no início dele? 0, porque no início não tem produto. E como ele é um produto aqui também, é 0. Bom, até 1 hora da reação foi formado quanto desse produto? De 0 até 6 foi formado 6, variou 6. Então, aqui, ó, mais 6 porque foi formado, é produto, sinal positivo. E o nosso intervalo de tempo é de 0 até 1 hora, um intervalo de tempo, então, de 1 hora. 6 dividido por 1 hora vai dar, então, mais 6 mols por litro hora. Beleza? Bom, essas, então, são as velocidades referenciais de cada camaradinha aqui, de cada espécie química na minha reação. Agora, eu quero que você analise uma outra coisa interessante comigo aqui. Vamos dar uma olhada nos coeficientes estequiométricos de cada espécie química que está aqui representado? Vamos dar uma olhada? Olha só, qual é o coeficiente estequiométrico da amônia? 2. Então, vou colocar aqui, ó. Amônia é 2, o coeficiente dela é 2. Bom, do H2 é 3, então vou colocar aqui, ó, do H2 tem um coeficiente 3. O coeficiente do N2, do gás nitrogênio, qual o coeficiente dele aqui na frente? Bom, o coeficiente dele aqui é 1. Então, vamos comparar umas coisinhas aqui. Vou usar como referência, aqui no caso, a minha espécie N2, o gás nitrogênio, ok? Quantas vezes, porque ela é a menor, por que eu peguei ela? Porque ela é a menor, beleza? Ela é mais fácil de analisar aqui comparando com as outras. Olha só, todas as outras duas é maior, né? A amônia é maior que a de N2, a do gás hidrogênio é maior que a do gás nitrogênio. Mas quantas vezes ela é maior? Olha só, quantas vezes o coeficiente do gás... Opa, gaguejou bonito aqui, hein? Quantas vezes o coeficiente do gás hidrogênio é maior que o coeficiente do gás N2, do gás nitrogênio? Bom, do N2 é 1, do gás H2 é 3, beleza? Então, ele é 3 vezes maior. Beleza, professor, isso é notório, até agora nada de difícil. Vamos fazer a mesma coisa com a outra espécie, Lacamônia? Quantas vezes o coeficiente da amônia é maior que o coeficiente do N2? Professor, o coeficiente do gás nitrogênio é 1. O coeficiente do gás amônia, da minha amoninha aqui,
é 2. Então, ela é 2 vezes maior. 2 vezes 1, 2. Ah, beleza, professor. Mas por que que você está fazendo isso daqui, professor? Porque o coeficiente estequiométrico das espécies químicas na minha reação, na minha equação química, ela vai influenciar diretamente nas velocidades referenciais. Ou seja, os valores de coeficiente estequiométrico, o tanto de vezes que é maior um do outro, vai bater exatamente com a quantas vezes uma velocidade referencial é maior do que a outra. Olha só, por exemplo, a gente viu aqui que o coeficiente do gás hidrogênio, ele é 3 vezes maior que o coeficiente do gás nitrogênio. Pega lá a velocidade para você ver dentre essas duas espécies aqui. Olha só, vamos comparar. Nós estamos comparando então o N2 com o H2, beleza? Quantas vezes o coeficiente é maior mesmo do H2 para o N2? 3 vezes. Compara a velocidade. O módulo da velocidade, ok? Vamos calcular aqui o módulo, o valor puro aí, sem sinal, vamos dizer assim, dessas velocidades. Olha só, quanto que deu a velocidade aqui? 2 mols por litro hora. E a velocidade do H2? 6 mols por litro hora. Quantas vezes a velocidade do H2 é maior que a velocidade de N2? Perceba que aqui é 2 e aqui é 6. Então, isso aqui foi multiplicado por 3. A velocidade do H2 é 3 vezes maior que a velocidade de N2. Assim como o coeficiente estequiométrico do H2 é 3 vezes maior que o coeficiente estequiométrico do N2, do gás nitrogênio. Percebeu como as coisas bateram aqui? Olha só, a velocidade de N2, vou colocar na mesma ordem que eu coloquei aqui, ó. Velocidade da amônia, velocidade do N2 e do H2, vou colocar aqui no meio, né? Velocidade da amônia. Aqui eu vou colocar o H2 aqui no meio. Exatamente na mesma sequência que eu fiz aqui, ó, para você perceber. De H2 e velocidade de N2. Olha só, o que a gente acabou de analisar? Que a velocidade de N2, a velocidade de H2, né, de gás hidrogênio, ela é 3 vezes maior que a velocidade de N2. Exatamente como acontece aqui no coeficiente. Ah, professor, não acredito. Vamos ver lá na amônia se isso se repete também? Vamos dar uma olhada, de boa. Olha só, o coeficiente da amônia é quantas vezes maior que o coeficiente do gás nitrogênio? É 2 vezes, professor. Será que a velocidade da amônia, o módulo da velocidade da amônia, também é 2 vezes maior que a velocidade de N2? Não acredito, professor. Vamos fazer lá. Olha só, a velocidade da amônia agora é quanto? O módulo dela é 4 mols por litro hora. E a velocidade de N2, 2 mols por litro hora. Quantas vezes a velocidade da amônia é maior que a velocidade do gás nitrogênio? De 2 para 4 foi multiplicado por 2. Não acredito, professor. Tá batendo também ali, ó. Olha só, a velocidade de amônia é 2 vezes maior que a velocidade do gás nitrogênio. Da mesma forma como o coeficiente estequiométrico da amônia é 2 vezes o valor do coeficiente estequiométrico do gás nitrogênio. Perceba então que da mesma forma como ocorre a mudança nos coeficientes estequiométricos, é diretamente proporcional às mudanças que a gente vai ter nas velocidades referenciais de cada espécie. Nossa, professor. E isso acontece em qualquer intervalo de tempo, professor? Em qualquer intervalo de tempo. Se você pegar, por exemplo, aqui o intervalo de 1 a 3 segundos, é de 1 a 3 horas, né? Aqui no caso, o tempo de 1 hora da reação até 3 horas, vai dar um intervalo de tempo de quanto aqui? De 2 horas, certo? Aí você vai calcular de 4 até 1. Diminuiu quanto? Bom, 4 até 1 diminuiu 3. De 2 até 3,5 aumentou quanto? Bom, aumentou
1,5, né? 1,5. Aqui, de 6 até 9, aumentou quanto? Ah, aumentou, aqui no caso, não, é 3,9 não, né? De 6 até 10. Aqui no caso, aumentou 10,5. 10,5 menos 6 vai dar exatamente 4,5. De cabeça estava dando isso mesmo, só para confirmar. Então, 4,5. Se você fazer aqui a divisão por 2 em cada um desses casos aqui, você vai achar a mesma mudança de variação entre cada uma das velocidades. Você vai sempre achar, independente do intervalo de tempo que você utilizar aqui, você sempre vai encontrar essa mesma relação entre as velocidades. Você sempre vai encontrar que a velocidade da amônia é 2 vezes a velocidade do gás nitrogênio, que a velocidade do H2 é 3 vezes a velocidade do gás nitrogênio, em qualquer intervalo de tempo. Em qualquer intervalo de tempo. Por causa do coeficiente estequiométrico. As velocidades referenciais, elas seguem exatamente os coeficientes estequiométricos, o que é estabelecido por esses coeficientes. Beleza? Então, veja só. É isso aqui que é importante você saber, porque nós vamos utilizar muito esse conceito, principalmente para análise gráfica disso daqui. Beleza? Bom, por essa videoaula, para ela não ficar muito estendida, muito comprida, eu vou parar ela por aqui. Mas na próxima videoaula eu vou continuar trabalhando esses conceitos, até mesmo vou passar a questão gráfica disso daqui, tá bom? Vou fazer a análise gráfica dessa situação aqui, como é que fica graficamente essa reação química aqui nesses dados experimentais. Beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula, onde a gente vai continuar trabalhando esses conceitos. Beleza?